Chevrolet Astra SS, para você que gosta de uma pegada esportiva, quer um veículo mais arrojado ali de design, mas quer saber se é um carro que vai caber no seu orçamento, se os custos de manutenção são acessíveis, vem comigo que nesse vídeo eu vou fazer uma análise completa de todos os custos de documentação, seguro, cesta de peças completa, tanto preventivas quanto corretivas. Além disso, vamos falar de lista de equipamentos, parte mecânica, consumo, pontos positivos e negativos, comparativo de dimensões com os seus principais concorrentes, tudo em detalhes. Então, se já gostou do tema, não esqueça de deixar aquele like no começo do vídeo já para fortalecer o nosso canal. Se inscreva se ainda não for inscrito. Eu sou o Paulo Silva e esse é o Bate-Papo Automotivo. E o Chevrolet Astra aqui em análise, como eu disse, é na sua versão esportiva SS ou esportivada, como muita gente chamava na época, com motor 2.08 válvulas flex manual ano 2006, que foi o primeiro ano dessa versão SS no nosso mercado, que ficou até 2008. E vamos começar falando dos custos envolvendo a compra de um carro desse, lembrando que todos os preços que eu disser nesse vídeo foram cotados em novembro de 2024, começando pelo valor da tabela KBB, que nesse vídeo vai fazer referência ao veículo em bom estado de conservação, com a quilometragem média de 10 mil quilômetros rodados por ano e preço médio de venda particular. Está em R$ 26.457. Já a tabela FIPE bem acima desse valor, curiosamente, R$ 35.100. Mas, para aquelas condições que eu mencionei de conservação de quilometragem, é um carro que está sendo efetivamente vendido, negociado bem abaixo da tabela FIPE. Os que estão na tabela FIPE ou acima, claro, são naquele estado um pouco mais raro de conservação. Mas uma vez adquirindo um carro desse, você vai precisar fazer a transferência de propriedade dele para o seu nome. E a taxa de transferência esse ano está em R$ 258,71. Também vai precisar colocar as placas Mercosul se estiver adquirindo esse veículo de um outro município e ele não vier com essas placas instaladas. Em média, aqui na minha região é cobrado em torno de R$ 300. Então, já no ato da compra, considerando aqui a tabela FIPE, vamos considerar na pior das hipóteses que você pega esse carro também um pouco mais extra com relação à sua conservação. Você vai desembolsar então R$ 35.658,71 para já tê-lo aí na sua garagem com toda a parte burocrática resolvida e esse veículo aí já no seu nome. Mas vamos falar agora de documentação, começando pelo IPVA. Sim, aqui em Minas, um carro nesse ano de 2006 ainda paga IPVA. E a alíquota é de 4% sobre o valor aproximado da tabela FIPE. Então, fica em R$ 1.404. Taxa de licenciamento, valor cobrado esse ano aqui em Minas também foi de R$ 39,36. Seguro, vamos abrir um grande parênteses aqui para podermos falar de preço de seguro, porque é um carro com bem mais de 10 anos de uso, está chegando em quase 20 anos de uso. Você conseguir uma cotação numa modalidade convencional hoje em dia pode ser bem complicado. Então eu separei aqui uma cotação numa modalidade de cooperativa, que fica em 12 parcelas de R$ 175, mais uma taxa de adesão de R$ 149, o que dá um total médio anual de R$ 2.249. Mas lembrando que esse aqui é apenas um valor médio, que pode variar dependendo da sua idade, do seu perfil como condutor, pode variar também dependendo da empresa que você fizer uma cotação. Então, para cada realidade, esse valor aqui pode ser um pouco maior ou menor. Falando agora de inflação que esse carro teve nos últimos 3 anos, para isso, vamos voltar lá em novembro de 2021 e pegar o valor dele de tabela FIPE, que era de R$ 27.440. Diminuindo do valor de tabela atual, né, R$ 35.100, e dividindo por 3, ele teve uma inflação média por ano de R$ 2.553,33, ou 9,31%. Ou seja, num período de 3 anos, esse carro está inflacionado praticamente 28% comparado com aquela época. É claro que tivemos uma movimentação atípica aí no nosso mercado, vários veículos experimentaram inflações aí bem semelhantes, só que o Astra aqui, ele está um pouco além de outros veículos aí do segmento, né? Justamente por causa dessa versão que ultimamente parece estar caindo um pouco mais no gosto da galera, parece que já está virando aí meio que um neocolecionável, até por causa do seu pouco tempo de linha aí no mercado, né? Então é um carro que vai se manter nesses patamares de preços aí por um bom tempo, eu diria. Mas não dá para usarmos esse histórico de preço recente para estimarmos como vai ser o valor dele daqui a 3 anos, né? Muito provavelmente ele vai ficar aí nessa média mesmo,
mesmo. Então vamos somar só o que de fato vai sair do seu bolso todo ano para você manter um carro desse, que é IPVA, caso tenha que pagar no seu estado aí, né? Licenciamento e um possível seguro, caso você queira fazer também. Vai dar um total médio anual de R$ 3.692,36, o que dá por mês R$ 307,70 que você tem que separar ali do seu orçamento para ter esse carro aí na sua garagem com toda a documentação em ordem, um seguro em dia para ele aí, sem passar maiores sustos nas suas finanças. Mas agora vamos falar de manutenção. Como que é a cesta de peças de trocas periódicas preventivas de um Astra SS 2006? Começando pelo kit de pastilhas de freio dianteiras da Cobrec, ficaram em R$ 173. Já o par de discos de freio dianteiros Fremax, R$ 443. Kit de velas da NGK, eu encontrei as 4 por R$ 74, preço bem acessível aqui para velas. Pneus medidas 205/55/16, eu encontrei os Continental Power Contact 2 por R$ 1.596 aqui, preço também razoável se tratando de área 16. Óleo de motor, se você pegar o manual do proprietário, vai ver lá várias viscosidades recomendadas. 5W30, 5W40, 15W40, 20W40 e até o 20W50 é recomendado para esse motor nesse ano modelo. Então eu vou colocar aqui um óleo de motor que é o mais utilizado em vários veículos da Chevrolet, até em veículos mais modernos, que é o 5W30. Eu escolhi esse aqui para fazermos uma cotação. Eu escolhi aqui um Acedelco 100% sintético APSN. E como é um carro que tem uma capacidade de 4,5 litros, considerando a troca com filtro, eu cotei 5 litros desse óleo que ficaram em R$ 245. E aqui é muito importante, quando você for olhar um carro desse para comprar, verificar se o dono anterior ou os donos anteriores usaram o óleo correto. Não é porque pode usar várias viscosidades que pode usar qualquer óleo, existe um certo limite. E também você tem que verificar se esse óleo foi sempre trocado no prazo correto, para você não ter problemas de lubrificação, de entupimentos, formação de borra e ter uma despesa muito grande no futuro, né? Também, claro, tem que verificar toda a documentação para ter certeza que esse carro não vai te dar nenhuma dor de cabeça quando você for transferir para o seu nome. Também é muito importante verificar a parte estrutural para se certificar que é um veículo que não passou por nenhuma colisão séria que possa inclusive comprometer a sua segurança a bordo. E para te ajudar nessa hora a não esquecer de nada importante, eu desenvolvi um e-book completinho com mais de 280 itens, todos organizados num checklist para que você faça uma análise cada vez mais criteriosa, técnica, objetiva e com isso aumente muito as chances de levar um excelente veículo para sua garagem. Então eu vou deixar o link na descrição, no comentário fixado e aqui no QR Code, olha só, para o nosso e-book Como Avaliar um Carro Usado, o guia completo. Falando agora da correia de acessórios, aqui eu encontrei da Gates por R$ 62, preço só da correia, não tem tensor incluso. Já o kit de correia dentada, esse sim, correia mais tensor, o kit da Gates aqui eu encontrei por R$ 188, preço também bem razoável. E outro detalhe importante de manutenção também verificar se o dono anterior trocou essa correia dentada no prazo correto. Filtros todos cotados aqui da MAN, começando pelo filtro de ar do motor R$ 60, filtro de óleo R$ 20, filtro de combustível R$ 24 e o filtro de cabine R$ 33, preços também tranquilos demais, assim como os amortecedores, os 4 que encontrei Monroe ou Spectrum, que são pressurizados a gás, por R$ 1.428, considerando um veículo de porte médio, até que o preço não está muito elevado, né? Então, somando a cesta de peças de trocas periódicas preventivas de um Astra SS 2006, ficou em R$ 4.346, eu diria um custo mediano para a categoria. Vários outros concorrentes têm custos de peças aqui nesse somatório até mais elevado. E é claro que você não vai trocar tudo isso de uma vez. Pegando um carro desse bem cuidado, com as manutenções em ordem, daí a importância de você fazer uma boa avaliação antes de fechar negócio. Talvez no primeiro momento você faça só a troca de óleo do motor com filtro, mais para frente vem ali uns 2 pneus ou um kit de velas. Então esses são custos que você vai ter ao longo do tempo que você tiver com esse carro. Então esse somatório aqui é para você ter um comparativo com outros vídeos vários que eu fiz nesse mesmo formato e saber qual tem a cesta de peças mais barata, qual vai fazer mais sentido para você, e eu vou deixar a playlist completa ao final desse vídeo aqui para você conferir. Mas vem comigo que ainda temos muita coisa para falar sobre esse Astra aqui. Até o final eu vou falar de mais peças de reposição para esse carro, já focadas também em trocas mais corretivas
rotativas, né, em trocas um pouco mais espaçadas, mas peças que também são comuns de substituir nesse veículo. Mas vamos falar agora de custos envolvendo abastecimento, começando pelo custo do tanque cheio. Motor flex, mas vou fazer uma cotação aqui com gasolina, que conforme o site da Petrobras, agora em novembro de 2024, informa que o litro de gasolina está avaliado em R$ 6,10, considerando uma média a nível nacional. E para um carro que tem um tanque de 52 litros de capacidade, você vai gastar R$ 317,20 para enchê-lo se ele estiver 100% vazio, né? E falando de consumo, para isso temos que pegar dados oficiais aqui para passar para você. Na cidade, é um carro que faz 6,6 km por litro com etanol e 7,9 com gasolina. Já na estrada, 10,1 no etanol, 12,1 na gasolina. É um consumo um pouco elevado. Na prática, você pode conseguir números ligeiramente melhores do que esses, na estrada principalmente, mas não muito mais do que isso, eu diria. Mas ainda falando em dados oficiais, agora na parte de autonomia, com o tanque cheio de etanol dentro de cidade, esse carro vai ter um alcance de 343 km. Com gasolina sobe para 411. Na estrada com etanol 525 km, com gasolina 629. Tanque de porte médio e consumo elevado é a combinação perfeita para você não ter uma ótima autonomia aí dentro de cidade, principalmente. É um carro que você vai ter que parar mais vezes aí no posto de combustível para abastecer. Mas falando aqui do custo médio mensal que você vai ter com combustível, para isso vamos considerar aqui que você rode uma média de 1.000 km por mês. Eu sei que tem gente que roda muito mais, tem gente que roda muito menos, mas uma média que a nível nacional ficaria em torno aí desses 1.000 km por mês. E vamos considerar que você também não vai rodar só dentro de cidade ou só na estrada, né? Uma hora você vai pegar a estrada, outra hora você vai pegar um trânsito um pouco mais pesado ali dentro de cidade. Então, pegando as médias na gasolina, 7,9 com 12,1. Somando, dividindo por 2, considerando aqui um circuito misto de 50% cidade-estrada, você vai ter uma média global do tanque de 10 km por litro exatamente. Então você vai gastar no mês, rodando 1.000 km, R$ 610 com combustível. Isso vai dar um custo médio por quilômetro rodado de 61 centavos, o que é um valor até relativamente alto, considerando vários veículos com motor a combustão, que eu já fiz esse mesmo cálculo aqui no canal. Então, é claro que é um carro que vai te dar uma despesa um pouco maior aí por mês. Dependendo do tanto que você roda, é só ajustar esse cálculo para a sua realidade e ver se você vai gastar um pouco mais ou um pouco menos do que esse valor médio que eu mencionei. Mas vamos falar agora aqui de lista de equipamentos nessa versão SS, né, esportiva, o que vinha de série no ano de 2006. Direção hidráulica com ajuste de altura e profundidade, vidro elétrico nas 4 portas, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital automático, computador de bordo, controlador de velocidade, teto solar elétrico, duplo airbag frontal, freios ABS com EBD e faróis e lanternas de neblina, além do CD player com volante multifuncional. Para um carro 2006, eu diria que ele vem muito bem equipado, com certeza. Olha só, até controlador de velocidade, que era raro de se ver aí, combinado com veículos de transmissão manual, né? É um carro que entrega muito em tecnologia embarcada, né? Olha só, teto solar elétrico, computador de bordo, que não é toda a versão do Astra que tinha, ar-condicionado digital também da mesma forma. Então, eu diria que é um carro bem equipado aí para esse ano de fabricação, com certeza. Mas falando agora aqui de conjunto mecânico, grande ponto de dúvida de quem está pensando no Astra SS ou um Astra GSI. Se você quer ver também um vídeo completo nesse formato do Astra GSI, comente aqui abaixo que eu posso trazer no futuro sim, com certeza. Mas falando do SS, aqui ele vem com motor GM Família 2, é um 2.0 8 válvulas aspirado, de comando de válvulas simples no cabeçote, sincronizado por correia dentada. É um motor para todos os efeitos de menor complexidade mecânica do que o usado lá no GSI. E aqui ele é de tecnologia flex, né? Então abastecido com etanol ou gasolina. Sendo assim, com gasolina ele desenvolve uma potência de 121 cavalos, já com etanol 127 a 5.200 RPMs e um torque de 18,3 kgfm na gasolina, 19,6 no etanol, já aos 2.400 RPMs. Então aqui a principal diferença desse motor por um 16 válvulas é o seu torque máximo entregue num giro bem mais baixo, que contribui muito para retomadas de velocidade mais rápidas e
mais ágeis aí, principalmente na estrada. E para um carro leve de 1.180 kg, para a categoria sim é considerado leve. A relação de preço-potência fica em 9,2 kg por cavalo. E essa agilidade toda se reflete também no seu 0 a 100, né, que é executado em 9,1 segundos também, conforme dados oficiais. Então um carro bem esperto aí, tanto para dentro de cidade quanto para estrada. Até porque ele vem equipado com um câmbio manual de 5 marchas, é o F17 5CR. É até bem escalonado aqui para esse torque máximo, para esse desempenho desse motor. E além disso, ele vem com engates de alavanca mais justos e precisos. É um câmbio até bem curtinho de se utilizar. Inclusive a alavanca nessa versão SS ela é até um pouco mais encurtada, então passa ainda uma certa esportividade para você guiar esse carro no dia a dia, bem legal. Suspensão simples McPherson na dianteira, eixo de torção na traseira, menor complexidade mecânica, menor custo de peças de reposição. Vou falar de alguns componentes de suspensão um pouco mais à frente nesse vídeo, aguenta aí. Assim como o sistema de freios, a disco nas 4 rodas, ventilados na dianteira, sólidos na traseira. A única diferença aqui de manutenção é que quando você precisar trocar pastilhas de freio traseiras, que é uma vez na vida, duram demais, você talvez gaste um pouco mais do que se fosse trocar lonas de freio lá, se fosse no sistema tambor. De resto aqui, é um sistema bem tranquilo de manter, sem maiores relatos de problemas. Direção de assistência hidráulica acaba roubando um pouquinho mais de desempenho do conjunto mecânico, mas também de manutenção corretiva, caso necessário, um pouco mais acessível. Também vou falar de caixa de direção um pouco mais à frente nesse vídeo. Porta-malas tem 370 litros de capacidade, é uma capacidade até razoável, se tratando de um hatch de porte médio, e ainda vem com banco traseiro rebatível e bipartido de série nessa versão. Então dá para você aumentar ainda mais essa capacidade de carga, caso você julgue necessário. Mas falando dos pontos positivos principais de você adquirir um Astra SS desse, é sim o seu conjunto mecânico confiável, resistente, mais barato de manter do que o GSI aí, com certeza. Entrega um bom desempenho, principalmente o torque em baixa. Com isso, esse carro andava bem próximo ao GSI. Talvez só perdesse em velocidade final, mas em arrancadas ali, em retomadas de velocidade, bem lado a lado aí com o GSI. Com a ótima qualidade do acabamento interno, revestimento do painel todo em soft touch, bancos e forros de porta em tecido de excelente qualidade, veludo, então muito bom aí nesse quesito, além de entregar um bom espaço interno para quem vai no banco traseiro, o que é o mínimo que se espera de um veículo de porte médio, né? Vou falar também de dimensões principais desse carro um pouco mais à frente nesse vídeo, além de entregar uma suspensão bem equilibrada entre conforto e estabilidade. Então é um carro que não faz feio em curvas de alta velocidade e sem ter aquela batida tão seca, tão rígida de suspensão. O detalhe é que nessa versão SS, a suspensão dianteira ela foi levemente recalibrada para compensar o peso desse motor que era diferente aí do GSI. Então a suspensão do Astra SS ela é ligeiramente mais firme na dianteira, mas nada que deixe esse carro desconfortável também. Por essas outras razões, é um carro bem valorizado no mercado de usados, um carro que, para quem gosta, quem curte essa pegada de um veículo de proposta esportiva, vai encontrar aí no Astra SS uma das melhores opções, com certeza. A proposta desse carro justamente era essa, né? De substituir a versão GSI, que tinha um motor de melhor desempenho, mas um custo de manutenção mais elevado, né? Então aqui você tem um motor mais barato de manter, né? Uma mecânica mais simples, que você acha peças até com mais facilidade. É o mesmo motor que veio nas outras versões do Astra em vários anos modelo, e sem perder aquela essência, aquele visual esportivo, né? Por exemplo, ele vinha com os spoilers, né, inferiores ali de para-choque, spoilers laterais, além de farol de neblina e lanterna traseira escurecidos. Também vinha com maçanetas e retrovisores pintados de prata e emblemas SS na grade dianteira, nas laterais de porta, na tampa traseira, que também vinha com outro aplique ali cromado escrito Super Sport, né, que é referente a essa sigla, né, SS, que, diga-se de passagem, né, a Chevrolet nessa época ela tentou afastar um pouco da essência da Opel, né, que a inscrição GSI, né, remetia a veículos Opel, né, Vectra, GSI, Cadete, GSI e outros vários, né? De 2006 em diante mudou essa sigla esportiva, né, para SS, que também vinha no Corsa, né, de terceira geração.
Essa SS de Super Sport também era muito utilizado lá no mercado americano, né, no próprio Camaro, né, e vários outros veículos. Então a Chevrolet tentou aproximar mais aí de uma pegada, vamos dizer assim, americana com essa proposta aqui da versão SS, né? Também na parte interna tinha vários detalhes, né, para diferenciar essa versão, né? Por exemplo, forros de porta e bancos em 2 tons ali, né, mesclando um cinza com vermelho. Quadro de instrumentos também foi redesenhado, deixando uma grafia ali um pouco mais esportiva, né, com mais detalhes em vermelho. Console central ali com aplique também na cor cinza claro, né, então remetendo a essas cores mais vivas, mais esportivas, mais chamativas, né? Então, resumindo, essa é a proposta aí de um Astra SS. Mas é claro que é um carro que também tem seus pontos de atenção que valem ser mencionados aqui. Por exemplo, o consumo de combustível, como já vimos em números, é elevado, principalmente dentro de cidade, é um carro um pouco mais beberrão. Baixo em relação ao solo, voo livre mínima de apenas 115 milímetros. Vai raspar numa entrada e saída de rampa de garagem, numa lombada um pouco mais alta. É um carro para você ter um pouco mais de atenção, porque se pegar um spoilerzinho inferior daquele e quebrar, prepare o bolso também, porque não vai ser muito barato de substituir. Também é muito comum de apresentar vazamentos de óleo na junta da tampa de válvulas, até mesmo na junta do cabeçote. Não é algo complexo ou caro de resolver, até relativamente simples de você substituir essa junta aí por uma nova, né? Só que é um problema que acaba sendo recorrente, incomoda um pouco, não causa um problema maior no motor, mas é algo que fica chato, né? Você vai resolvendo, mas daí a pouco aparece de novo o mesmo problema. Isso é crônico, de vários veículos da Chevrolet com esse motor GM Família 2 passar por esse problema de vazamento de óleo. Além disso, a procura dessa versão específica do Astra SS pode não ser tão grande assim, né? Um carro de pegada mais esportiva. A maior parte das pessoas hoje que está buscando um carro usado não está procurando necessariamente um veículo nessas características, que é um carro, vamos dizer assim, mais do mesmo, né? Em versões mais comerciais, mais comuns, né? Então o Astra SS é um carro que ele é valorizado, ele não cai muito de preço, vimos isso lá no valor dele, né, de inflação, né? É um carro que manteve, subiu até muito o seu preço aí nos últimos anos, e ele é muito valorizado justamente por quem curte essa pegada aí, né, de um veículo de proposta mais esportiva, né? Então é um carro de revenda mais difícil, você vai ter que ter paciência para encontrar alguém que queira comprar esse carro nessa versão, mas ele não cai muito de preço com o passar do tempo, o que também pode ser considerado aí como uma vantagem, né? Mas falando aqui das principais dimensões desse carro, e vamos comparar com seus principais concorrentes de época, né? Começando pelo comprimento, o Astra tem 4,19 m, enquanto o Golf, né, da Volkswagen tinha 4,14 m, o Focus da Ford 4,17 m e o Fiat Stilo é o maior aqui desse comparativo com 4,25 m. Então o Golf é o mais compacto para você manobrar, para você estacionar, e o Estilo é o maior aqui dos 4. Em largura, o Astra é o menor juntamente com o Focus, com 1,70 m, enquanto o Golf tem 1,73 m ali no meio termo, e o que tem a maior medida dos 4 aqui é o Estilo com 1,75 m. Então para quem vai no banco de trás, naquele espaço ali para os ombros, né, o Fiat vai se sair um pouco melhor. Em altura, tanto o Astra quanto o Focus tem 1,43 m, são os mais baixos aqui desse comparativo. Novamente o Golf no meio termo aqui com 1,45 m e o Estilo com 1,54 m também, o mais alto de todos. Distância entre eixos é um grande balizador para considerarmos o espaço interno para os joelhos de quem vai no banco de trás ali principalmente, né? O Astra e o Focus têm as melhores dimensões aqui, né, com 2,61 m. O Estilo tem 2,60 m, praticamente com essa mesma distância aí dos dois melhores, né? Porém, o Golf é o de menor entre eixos, com 2,51 m. Sabemos muito bem que distância entre eixos não significa necessariamente que vai ser tudo refletido no espaço interno, mas dá para ter uma boa noção do que esperar de espaço ali quando se olha para esses números. Já em porta-malas, o Astra tem a maior capacidade aqui do comparativo, com 370 litros. No meio termo fica ali o Focus e o Estilo empatados com 350, enquanto o Golf tem 330 litros de capacidade, sendo o menor aí desses 4. Já em carga útil, né, em capacidade de peso que aquele porta-malas pode levar, o melhor nesse quesito, curiosamente, é o Golf com 583 kg de carga útil, né?
mesmo sendo o de menor volume, enquanto o Fox é o pior com 442 kg. O Astra ficou no meio termo com 500 kg, enquanto o estilo não tem dados divulgados aí pela montadora, né? Então, podemos observar que o Astra se destaca positivamente na distância entre eixos e na capacidade de porta-malas, enquanto ele se sai pior na questão da largura, né? Então é um carro que vai ser um pouco mais apertado para os ombros de quem vai no banco de trás comparado com os concorrentes. E em vão livre mínimo do solo, eu não tive dados oficiais aqui de Golf, Focus e estilo. Mas pela prática, pelo que se observa nesses veículos aqui, o Astra ele é o mais baixo, ele é o mais propenso a raspar ali o fundo quando se compara também com esses concorrentes. Agora vamos falar da cesta de peças de trocas corretivas principais que eventualmente você possa ter que substituir aqui nesse Astra, né? Começando pelo kit de embreagem, eu encontrei aqui da Look. É um kit já composto pelo disco de 205 mm, mais o platô e atuador hidráulico. Fica em R$ 979. Dependendo, né, se você precisar trocar só o disco, claro que vai ficar bem mais barato. Em algumas situações também costuma ser necessário trocar só o atuador hidráulico, também vai ficar num preço mais acessível. Caixa de direção aqui sem terminais, fabricada pela Indisa. R$ 2.152. É um preço até razoável, né? Mas ainda assim bem mais barato do que nos Astra um pouco mais antigos que vinham com sistema eletrohidráulico de direção e que geralmente dava mais problemas de sensores, problemas também no motor elétrico, que se você precisasse substituir, ficaria também bem mais caro, né? Então aqui um sistema relativamente mais acessível e simples de substituir. Falando agora dos coxins dos amortecedores dianteiros, eu encontrei aqui o par da Axus, né? Quem conhece sabe que são peças de primeira linha aí para Chevrolet principalmente, né? R$ 232, então eu diria que o preço ainda está razoável. Tem carros aí que nem são de porte médio e esse preço aqui é do coxinho só de um lado, né? Então aqui o par por 232 está ok. Falando agora das bandejas dianteiras, né, ou balanças, né, como algumas pessoas também costumam chamar, eu encontrei aqui o par da Cofap, já com as buchas inclusas, por R$ 600. Também o preço, eu diria, razoável para você trocar essas bandejas. Já o kit de junta homocinética, né? Então vem a junta com a coifa mais a braçadeira e a junta do lado da roda, que é de 33 dentes externos e 25 dentes internos. Eu encontrei aqui da Nakata por R$ 218. E aqui é o preço do kit só de um lado, né? Porque geralmente junta homocinética dá problema de um lado, depois dá problema no outro lado. Então aqui faz mais sentido cotar só um lado de cada vez. Agora as buchas do eixo traseiro geralmente troca as duas de uma vez, já aproveita ali a mão de obra, está desmontando mesmo, já troca tudo. Eu encontrei aqui o par da Axus por R$ 402. Olha só, as buchas traseiras mais caras do que os coxins dos amortecedores dianteiros. Falando agora de válvula termostática, também bem comum de trocar aí nesses motores GM Família 2, eu encontrei aqui da MT Thompson por R$ 100. Preço também bem razoável, também aqui de uma fabricante de primeira linha, referência no mercado com relação a válvulas termostáticas. Bomba d'água SKF, R$ 141, aqui também num preço relativamente acessível. Já a bomba de combustível eu encontrei aqui por R$ 533, bomba elétrica da Bosch, né? A bomba também de boa qualidade, mas aqui é o preço só do refil, né? Então um preço até um pouco elevado, eu diria. Dependendo do fabricante, claro, você pode encontrar com preços um pouco mais acessíveis. Falando agora de injetor de combustível, cada injetor aqui da Bosch eu encontrei por R$ 176. Já o kit de bobina, que nesse carro aqui usa uma bobina estática para os 4 cilindros, mais os cabos de vela, né, o kit aqui dos 4 cabos, tudo da Bosch, R$ 355 para você dar uma revisão aqui na parte de ignição, né, tirando as velas que eu já falei mais anteriormente nesse vídeo, também está num preço até razoável. Bateria eu encontrei aqui da Moura, e lá no manual do Astra exige-se pelo menos uma bateria de 55 amperes. Então eu encontrei aqui uma de 60 amperes por R$ 500. Mas cuidado, porque esse valor aqui ele é a base de troca. Eu encontrei aqui preços médios na internet a base de troca. E também fique atento, né? Se você for comprar bateria na internet, saiba que o preço do frete pode ser bem elevado por causa do peso aí do produto, né? Talvez, dependendo da região que você mora, faça mais sentido você procurar uma casa de peças mais próxima, né? E também eu encontrei aqui uma bateria da mesma, né? Só que sem ser a base de troca, né? Sem precisar
entregar a sua bateria usada, né, no valor de R$ 589. Então também aqui é um valor mediano considerando o fabricante aqui dessa bateria, né? Um fabricante também bem renomado aí no nosso mercado. Dependendo da marca que você procurar aí, também pode encontrar preços um pouco mais acessíveis para baterias de 60 amperes. Mas aqui eu diria que são preços de peças de trocas corretivas até não tão exagerados. Aqui alguns itens que destoaram um pouco, na minha opinião, né? Foi essa bomba de combustível, talvez o kit de embreagem, né? Caso você precise trocar tudo, aí sim vai chegar próximo dos R$ 1.000, mas ainda assim, mesmo considerando peças que você eventualmente vai substituir, eu diria que é um carro bem acessível, bem tranquilo de você manter no dia a dia. Mas me diga você, frente a toda essa análise, compraria um Astra SS? Comente aqui abaixo, quero ouvir a sua opinião. E se você gostou desse tipo de vídeo, como eu prometi, eu vou deixar aqui, olha, uma playlist com vários outros vídeos nesse mesmo formato para você comparar e decidir qual seria o melhor carro para você levar para sua garagem. No mais é isso, obrigado por assistir, aquele abraço e eu te vejo no próximo vídeo.